Olá, jovem! Você que estava acostumado a me ver lá no Pode Debater, agora eu estou aqui no HQ Ironia só durante o mês de abril, porque em maio vai ser tudo novo aqui. Nome, identidade visual, vídeos, coisas bem novas para você, exceto o apresentador que vai ser o mesmo velho de sempre, mas eu vou pedir para você fazer aquilo que todo mundo já sabe. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações aqui do HQ Ironia. Vamos para a resenha. 5. Em quinto lugar, a gente começa com Stan Lee e Jack Kirby. Não poderia deixar de ser dos criadores dos X-Men. Essa dupla que lá nos anos 60, além de criar todo o universo Marvel, criou os X-Men. E é a base de tudo que a gente tem até hoje. Então lá foram criados Jean Grey, Cíclope, o Fera, o Anjo e o Homem de Gelo. Os 5 primeiros X-Men. E depois vieram os outros 480 mil aí que foram criados esse tempo todo, né, que da década de 60 até hoje já se passaram 70 anos aí praticamente. 60, né? Da década de 60 para cá se passaram 60 anos, então a gente já tem aí uma enormidade de personagens. Mas tudo começou aqui com Stan Lee e Jack Kirby, inclusive o maior vilão de todos, Magneto, já estava aqui nas primeiras histórias, que estão sendo relançadas pela Panini em 2 séries. Nessa aqui que é a coleção clássica Marvel, que é um formato mais simples, com papel offset, capa cartão, e vão ser lançados aqui pelo projeto da edição. A gente tem, já saiu aqui no volume 3 a primeira parte, né, com os X-Men, as histórias do volume 1 ao 5. Depois a gente tem aí no volume 22, que sai agora, já está para sair já, o 2. E no final, que vai ser a edição 60, vai sair o 4. Ou seja, vai sair praticamente toda a fase do Stan Lee e do Jack Kirby, que foi só no comecinho. Não foi igual ao Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, eles ficaram várias edições, ficaram só no comecinho, porque X-Men, por incrível que pareça, lá no começo não vendia bem. Então, logo depois vieram republicações e só foi ser retomado lá na fantástica Giant Size X-Men, que trouxe os novos X-Men, né? Wolverine, Tempestade, Colossus, que hoje são bem conhecidos, trouxe esses X-Men na Giant Size X-Men, mas aí já é uma outra história e eu acredito que vão estar aqui no Top 5. Será que vão estar? Será que não vão estar? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, o número 5 é X-Men de Stan Lee e Jack Kirby. 4. Surpreendentes X-Men de Joss Whedon e John Cassaday. Joss Whedon aí é um cara que hoje está com uns problemas seríssimos, né? Porque ele fez umas bobagens incríveis, não se desculpou. É um cara que está cancelado no momento, infelizmente, porque fez um monte de bobagem aí, assédio com atores, coisas muito ruins. E no momento, até agora, se pronunciou, mas pronunciou de uma forma muito errada aí. Mas enfim, a discussão é essa. Hoje sim falar da fase dele nos Surpreendentes X-Men. E foi lançado logo depois da série do Grant Morrison nos X-Men, que era aquela série da jaquetinha de couro e tal, e que foi para o cinema. Então aqui retornam os uniformes coloridos dos X-Men. Então tá lá e retornam uma mistura lá dos X-Men originais com os X-Men, com os novos X-Men. É praticamente a equipe do Byrne, do Claremont, que ele trabalha aqui. Com a adição da Emma Frost, da Rainha Branca, que estava lá na série do Morrison. Foram 24 edições e mais uma edição anual. Tem um final de cortar o coração. Essa série aqui. Mas é um final bem legal e surpreendente mesmo. Sem trocadilhos com o nome da série, né? Mas é um final surpreendente aí. Tem a volta do Colossus, que tinha morrido numa série horrível no final dos anos, no começo dos anos 2000, né? Colossus tinha morrido lá com o vírus legado, ele traz o Colossus de volta de uma forma bem interessante. Então é uma série que deixa eu começar a latir. Apresentou espada, então é uma série que trouxe algumas coisas legais aí de volta. Ah, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, é a melhor coisa que eu já li? Não, não é a melhor coisa que eu já li, mas é uma série que tem ação, que tem aventura e tem os desenhos do John Cassaday. Porque esse cara é um desenhista de mão cheia. Tem lá a fase dele do Planetary e tem também essa... tem outras coisas que ele fez, né? Mas eu acho que os destaques aí que a gente tem são Planetary pela DC e o Surpreendentes X-Men aqui pela Marvel. E foi lançado pela Panini esses 2 volumões aqui que compilam a série completa. Então
Então quem tiver esses 2 volumes tem a série completa. Surpreendentes X-Men de Joss Whedon e John Cassaday. 3! E agora, no terceiro lugar, uma série nova, que é a série do Jonathan Hickman nos X-Men, que começou com esses 4 volumes aqui, onde o Jonathan Hickman mudou tudo. Ele deu uma reviravolta aqui nos X-Men, transformou como se fosse um país de mutantes. Ele criou lá um local onde os mutantes vivem, que era a ilha de Krakoa, com desenhos do brasileiro R.B. Silva e do Pepe Larraz também. Ele está fazendo aqui, saiu aqui no Brasil nessas 4 edições, depois deu continuidade. Eu, sinceramente, não li a continuidade, eu parei aqui, porque começa a ter aquele monte de título misturado, e na verdade eu queria ler só os X-Men do Hickman. Quem sabe no futuro se sair tudo compilado. Embora tenha acontecido uma coisa, aconteceu lá uma briga do Hickman com a Marvel. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Ele não finalizou isso aqui. Ele tinha 3 fases que ele ia fazer, ele chegou na segunda e ele saiu das séries do X-Men. Então a gente não vai ter aí o final dessa saga do Hickman. Mas de qualquer forma, essas 4 edições, embora sejam um prólogo do que vem depois, elas são bem entendíveis e são bem legais. Uma coisa que eu não gosto muito são aqueles infográficos que tem na história, tal, os textos. Não que eu não gosto de paratexto, esse tipo de coisa, eu acho que é interessante. Mas nesse caso aqui eu achei meio cansativo. De qualquer forma, uma história muito boa, foi lançado lá fora em 2 títulos, 2 minisséries que era House of X e Powers of X. Então, e foi tudo compilado aqui nessas 4 edições pela Panini. É uma série muito boa, com os desenhos muito legais. Cria aí um poder para Moira McTaggart, que ela nunca tinha poder, né? Ela não era uma mutante. Ele cria um poder mutante para ela, que é bem interessante, é bem inovador, eu gostei, dá um plot twist legal aqui. Então, é uma série muito boa e eu acho que é melhor do que as outras 2 que eu falei. Obviamente que a do Stan Lee e Jack Kirby, lá da década de 60, era outro panorama, outra coisa. Ela está aqui por uma questão mesmo de que os caras foram os criadores, então eles têm que ser mencionados. Mas essa série aqui é boa porque ela tirou o X-Men de uma coisa, de um caminho que a gente já conhecia, que todo mundo ia e reciclava esse caminho e fez uma coisa nova. Então por isso que é uma série bem inovadora. Então, terceiro lugar para Jonathan Hickman, R.B. Silva e Pepe Larraz. 2. O meu segundo lugar eu acho que é um pouco polêmico, porque eu sei que tem gente que acha que não é essa série aqui. Essa série aqui não é X-Men, fez muitas mudanças, tem um final ruim, não sei o que, mas pra mim é Grant Morrison e Frank Quitely, na maioria das edições, né? Porque são vários desenhistas aqui. Mas a gente tem aqui Grant Morrison também fazendo uma mudança grande nos X-Men aqui. Ele tira os uniformes coloridos, coloca lá as jaquetinhas de couro, tal, que foram até utilizadas no filme. E parece que foi concomitante, não teve um influenciou o outro ali. E é legal porque o Morrison ele faz ele cria aqui também coisas diferentes no universo dos X-Men. Por exemplo, os All-Men, que são humanos que roubam órgãos de mutantes para virar mutantes. Do John Sublime e tal. Tem uma saga com a Lilandra, do Império Shi'ar. Tem também uma rebelião no Instituto Xavier. Então, e uma coisa que o Morrison inovou é assim, ele colocou um monte de mutante com corpos diferentes, né? Então ele colocou ali um pouco de diversidade dentro dos X-Men. Tem até aquela piadinha que rola na internet, né, dos X-Men lá, todos, estou sofrendo, mas todos brancos, né? E de olhos claros, brancos de olhos claros sofrendo. E aí vem o Fera e os outros X-Men lá que são mais diferentes, falando assim, pô, que é isso, cara? Olha a gente aqui. E isso foi uma coisa que o Morrison colocou. Dá uma olhada nessa capa aqui, que é da segunda edição, a diversidade de personagens que tem, né? E tem vários desenhistas interessantes aqui, como o Ethan Van Sciver, o Igor Corday, que aqui a arte dele não ficou muito boa em algumas edições, porque ele teve que correr, é um cara que desenha que é mais lento, né? Ele tem um desenho muito expressivo, muito interessante, mas aqui o desenho dele foi prejudicado. Muita gente criticou o Igor Corday na época, mas se você vê outros trabalhos dele, é bem diferente o desenho dele quando ele faz com tempo, com mais calma. Mas o expoente disso é o Frank Quitely, inclusive tem uma edição
em que não tem balões a história, que é maravilhosa. Então, para mim, o segundo lugar seria a fase do Grant Morrison, porque ela trouxe uma inovação de um período muito linear que os X-Men estavam tendo, e aí ele trouxe essa inovação para os X-Men. Então, segundo lugar fica com Grant Morrison e Frank Quitely nos X-Men. E a Panini está lançando essa fase também em 7 edições. São 7 edições em capa dura que a Panini está lançando com toda a fase do Grant Morrison. Então você comprando essas 7 edições você tem tudo. E o primeiro lugar, já o pessoal vai falar, mas o seu primeiro lugar é clichê, o seu primeiro lugar todo mundo fala que é isso e não sei o que, mas cara, não tem como não ser a fase do Byrne e do Claremont nos X-Men. Essa fase foi sensacional, porque trouxe os X-Men do marasmo. Os X-Men era uma revista cancelada, né? Len Wein e Dave Cockrum trouxeram os X-Men do limbo, onde eles estavam, com o Giant Size X-Men volume 1, que está nessa edição aqui, ó, a segunda Gênese que a Panini lançou. E depois o Chris Claremont começa com o Dave Cockrum, e aí entra o John Byrne. Quando o Byrne entra, aí vem as duas sagas que mais representam os X-Men até hoje, e que o cinema tentou lançar em 2 momentos aí, não de uma forma muito boa, mas que são a saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. O Dias de um Futuro Esquecido eu não tenho aqui, a Panini não relançou depois nesse formato aqui, né? Eles fizeram duas impressões e depois pararam. Poderiam lançar, né? Porque tem muita gente que está com as edições aí, como é o meu caso, incompletas, né? Então a Panini lançou aqui a segunda Gênese, que é essa primeira fase com o Claremont e o Cockrum, e tem aqui o comecinho do Byrne. Depois veio essa daqui, que é o Magneto Triunfa, que aí sim, é tudo do Claremont e do Byrne. Aí é só Claremont e Byrne pra frente. Aí depois lançaram a Saga da Fênix Negra, que é o ápice dessa dupla. E depois tem o Dias de um Futuro Esquecido, que aí é a finalização da parceria. Eles tiveram vários problemas ali, várias brigas entre eles, entre o Claremont e o John Byrne. São duas figuras que têm um ego gigantesco, né? E tiveram a briga, e no momento lá o editor era o Jim Shooter, que deixava tudo mais conturbado ainda. Mas é uma fase, os caras que relançaram os X-Men para o sucesso. Os X-Men só foram sucesso depois do Claremont e do Byrne. E o Claremont continuou escrevendo X-Men há muito tempo. Tem, inclusive, eu acho que a Panini poderia continuar essa fase aqui, depois do Byrne, né? Que tem Paul Smith, tem John Romita Jr., tem uns desenhistas muito bons aí acompanhando o Chris Claremont. E depois, na década de 90, era título de X-Men a dar com pau, né? Tinha X-Men em tudo quanto é lugar, um monte de coisa. Tudo devido ao Chris Claremont e John Byrne, que tem as duas fases que todo fã lembra. Dias de um Futuro Esquecido e a principal de todas, que é a Saga da Fênix Negra, onde a gente teve uma morte de um personagem importante e uma reviravolta nas histórias dos X-Men, assim, muito grande. Então, meu primeiro lugar é esse, Chris Claremont, John Byrne nos X-Men, e o Top 5 dos X-Men termina aqui. Logo mais, viremos com outro, até lá. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e principalmente mostre aos seus amigos, tá bom? Aquele abraço e até a próxima!